Fala, queridos, graça e paz. Sou o pastor Marcelo Santos. Esse é o segundo vídeo dessa série de mensagens que eu quero falar sobre as chaves do reino dos céus. Eu quero convidar você para que você esteja comigo, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, porque acredito que quando nós entendemos a vontade de Cristo, que já foi determinada para nós na eternidade, a gente traz a existência aqui na Terra e vive isso de maneira poderosa e de maneira incrível. Eu gosto do que Deus declara para Abrão em Gênesis capítulo 12, no versículo de número 1. Deus fala para ele: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu acredito que o novo tempo começa com uma nova ação. Movimentos terrenos, eles provocam movimentos espirituais. Quando Jesus ele começa em Mateus capítulo 4, verso 17, a declarar: é chegado a vós o reino dos céus, eu não tenho dúvida que essa declaração é como uma invocação. O mundo espiritual quer se manifestar aqui na terra. E tudo que Deus espera é que alguns homens e algumas mulheres não apenas acreditem nisso, mas estejam dispostos a pagar o preço, a se movimentarem para vivenciar essas promessas que Deus já começou a movimentá-las no mundo espiritual. É interessante porque eu gosto de um ditado que diz que toda ação ela requer uma reação. E a gente precisa reagir àquilo que o Espírito Santo tem gerado em nós nesses dias. Abraão vai vivenciar coisas poderosíssimas. E essas coisas que ele vai viver, não é possível viver em Ur dos Caldeus. Acredite, Deus ele quer gerar coisas poderosas em nós. Só que essas coisas que Deus quer fazer em nós, elas não podem acontecer no lugar em que nós estamos. Quando Deus envia Moisés ao Egito para tirar o seu povo daquele lugar, é interessante porque esse povo está prestes a vivenciar experiências poderosas. E eles não poderiam vivenciar essas experiências tendo uma mentalidade escravizada. Por isso que Deus envia Moisés para tirá-los do Egito e levá-los a um lugar aonde eles iriam aprender a não depender mais de um maná diário, mas eles vivenciariam aquilo que a própria terra daria para eles, ou seja, não era um tempo de depender do maná, mas um tempo de colher aquilo que você mesmo semeia. E o mundo espiritual gera e precisa gerar em você essa análise de que eu preciso agora, não escravizado pelo pecado, semear algo que fará com que eu coma do fruto do que eu semeei. É interessante porque Abrão e Abraão, na verdade, ele toma uma decisão muito poderosa porque ele precisa se desvincular dos laços da família. Ele vai aprender a suportar a dor de uma nova vida. Vai aprender a suportar a dor de um novo tempo, vai aprender a suportar a dor de tomar escolhas sozinho e muitas vezes não dependendo do aparato de outras pessoas. Muitas vezes é a dor da insegurança, a dor do medo, muitas vezes é a dor de tomar uma decisão equivocada, mas é um momento extremamente necessário porque esse movimento de sair dessa área de segurança fará com que ele aprenda não apenas a ouvir a voz de Deus, mas a confiar nessa voz. E a chave do reino dos céus é a chave que nos leva a vivenciar, a entender a importância de confiar naquilo que Deus nos fala, a confiar dia após dia de que Deus e o Deus que nos tirou da zona de conforto é o mesmo Deus que vai nos sustentar na zona da opressão. O Deus que nos tirou da zona de conforto é o mesmo Deus que vai nos manter de pé na zona de guerra. O Deus que nos tirou na zona de conforto é o mesmo Deus que vai nos guardar na zona da linha de frente, da artilharia, aonde muitos inimigos se levantarão contra nós, mas nós estaremos guardados porque estamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa.
E é esse passo que Abraão dá. É esse passo que Abraão dá para ser Abraão. Ele acredita que a partir de agora, Deus vai guardá-lo. E esse passo, ele é dado a um lugar desconhecido, porque Deus disse a ele: te levarei a um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, dia após dia, caminhada após caminhada, o reino dos céus vai se revelando ao meu e ao seu coração. A questão é que alguns lugares são tão confortáveis para nós que nós não nos permitimos vivenciar as coisas incríveis que Deus já preparou para nós na eternidade. E muitas vezes essa zona de conforto é o seu ministério, a zona de conforto é a sua igreja, a zona de conforto é o seu ambiente de trabalho, a zona de conforto são as amizades e as mesas que você se assenta. A zona de conforto muitas vezes é não tentar nada novo. E Deus te chama, Deus te convoca, Deus te comissiona para você sair da posição que você está, porque um movimento terreno gera um movimento incrível no céu. Movimentos terrenos movimentam os movimentos espirituais. Nós precisamos entender que Deus está pronto para agir. Deus está pronto para se mover. Mas Deus está esperando de nós algumas ações. Se nós olharmos os homens que Deus usou de maneira poderosa, todos eles precisaram dar um passo para frente, um passo na linha do desconforto. Isso aconteceu com Moisés, ele precisou voltar para um lugar que para ele era um lugar desconfortável. Isso aconteceu com Josué, porque ele precisou assumir o comando de um povo, tendo como sombra um homem de sucesso, que era Moisés. Isso aconteceu com Gideão, porque ele mesmo declarou: a minha família é a menor de todas, mas Deus disse: fui eu que estou te enviando. Isso aconteceu com Pedro, quando ele consegue ter uma rede cheia de peixes, mas Jesus o chama, o convoca para largar as redes e ser um pescador de homens. Isso acontece com Paulo, que tem a credibilidade dos príncipes e sacerdotes, cartas nas mãos que lhe dá autoridade, mas Jesus o chama para um novo tempo. Ou seja, esses homens incríveis que tiveram experiências incríveis precisaram dar movimentos incríveis. O que é que você está esperando para se movimentar? A chave do reino dos céus fará com que a gente viva coisas poderosas se nós tomarmos decisões poderosas. E é possível que você se sente apreensivo, inseguro, com medo, preocupado, pensando nas consequências da sua decisão. Mas nós vamos orar. Eu quero que você feche seus olhos agora, porque o amigo Espírito Santo é o único capaz de nos encorajar, de fazer com que a gente não apenas tome decisões, mas após decidir, nos mantermos firmes, sabendo que aquele que nos chamou é poderoso para nos sustentar. Feche os seus olhos, Pai. Ajude esse meu amado irmão, essa minha amada irmã que está acompanhando este vídeo, que precisa nesse momento tomar decisões poderosas em Ti. Que essa pessoa seja encorajada, fortalecida e ao mesmo tempo potencializada para caminhar e para fazer aquilo que o Senhor quer que ela faça. Ajude, sustente, ajude colocando de pé e que essa pessoa saiba que o Senhor que a chamou é o mesmo que a sustentará. Eu abençoo a sua vida e aguardo você no próximo vídeo, querendo o Senhor.